Olá, seja muito bem-vindo. Nós daremos continuidade às nossas meditações, daremos continuidade às nossas catequeses, né? Na semana passada, vocês ouviram aqui a catequese que o Mateus meditou um pouquinho com vocês, né? A 16ª catequese sobre a consciência do significado do corpo e a inocência original, que na verdade era um assunto que São João Paulo II já estava construindo há algum tempo, né? E hoje nós entramos aí na 17ª catequese, onde São João Paulo II, o tema dessa catequese é o intercâmbio do dom do corpo cria uma autêntica comunhão. Essa catequese foi ministrada por São João Paulo II no dia 6 de fevereiro de 1980, né? Portanto, há bastante tempo já, né? O gancho, né, que São João Paulo II deixou na catequese anterior e que nós aproveitamos para essa catequese, ele terminou a outra catequese falando que ele falaria a respeito da relação entre a pureza do coração e a felicidade do homem. É exatamente isso que São João Paulo II começa a falar, começa aqui a detalhar nessa catequese, né? Então nós vamos ver que São João Paulo II ele faz um esforço, né, para atravessar a história do homem rumo à sua inocência original. Então ele, apesar de nós não estarmos mais em estado de inocência, ele faz um esforço de correr aí contrário à nossa ordem cronológica, contrário à nossa história, para lá no começo da nossa existência encontrar e meditar e pensar sobre a inocência original, né? Então é exatamente isso que São João Paulo II faz nesse conjunto de catequeses. E ele apela, ele fala da experiência do homem histórico, né? Ele diz que é possível encontrar essa inocência original, entender essa inocência original, percorrendo esse caminho rumo ao início da nossa história e, portanto, olhar para o homem histórico, olhar para o primeiro homem, olhar para a primeira mulher e a partir do testemunho do coração do homem, a partir aí da consciência do homem, entender um pouquinho sobre essa inocência original, né? Bom, e essa inocência original, ele refere aqui a um texto de Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, 23 e 25, que é um texto que nós já falamos em outras catequeses, mas que vale a pena reler, né? Gênesis 2, 23 a 25 diz: Então o homem exclamou, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, a experiência beatificante do significado do corpo. Ou seja, quando o homem olha para a mulher e pasmado com aquilo que ele estava vendo e alegre com aquilo que ele estava vendo, tendo realmente uma visão de céu ao ver o corpo da mulher, essa visão beatificante e essa consciência do significado do corpo, essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. A segunda coisa que nós vemos é a complementariedade, né? Porque o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne, então existe a questão da complementariedade. Em terceiro lugar, existe também a questão da nudez original, que na verdade aqui é a ausência de vergonha original, que nós já meditamos aí em outras catequeses. Se você não ouviu, se você não nos ouviu falar sobre isso, volte algumas catequeses aí, porque é um assunto muito interessante. Então nós vamos esses três elementos: a experiência beatificante do significado do corpo, a complementariedade e a ausência de vergonha, né? E a partir desse texto, São João Paulo II começa a meditar sobre a inocência original. Ele diz que na raiz dessas experiências, dessas três experiências que eu disse aqui para você, na raiz dessas experiências está a liberdade interior do dom. Ou seja, o homem ele é livre interiormente para se doar. Nós também falamos já sobre isso aqui. A liberdade interior do homem para doar-se, do homem para doar, para se doar para a mulher e da mulher para se doar para o homem. E essa liberdade interior de do dom, São João Paulo II chama de inocência. Então essa liberdade interior do homem doar-se para a mulher e da mulher doar-se para o homem, isso São João Paulo II chama de
inocência. Inocência. Ele diz que originalmente a vontade humana era inocente, o que facilitava a experiência de doação. Então, naquele primeiro momento, a vontade do homem era inocente. Hoje a nossa vontade não é inocente. Por quê? Se nós olhamos para a nossa existência, se nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que a nossa vontade ela é má. Então, ainda que a nossa consciência nos aponte o correto, nós desejamos o mal. Nós não fazemos o mal porque algo nos obriga a fazer mal. Nós fazemos o mal porque nós queremos o mal, né? Isso é uma consequência direta do pecado. Então, São João Paulo II disse que naquele primeiro momento não. Era o contrário. A vontade humana era pura, a vontade humana era inocente, o que facilitava a experiência de dom. E aí ele traz uma definição muito interessante, né? Ele traz um conceito aqui muito interessante a respeito desse assunto, a respeito dessa inocência. Ele define toda essa inocência aqui que eu estou falando para você como a inocência da experiência recíproca do corpo. Olha, não parece um palavrão aqui, né? Mas o que é essa inocência da experiência recíproca do corpo? Reciprocidade, essa troca, né? Então, a inocência da experiência recíproca do corpo. Ou seja, os dois tinham a experiência um do corpo do outro. Adão, o homem, tinha, né, a experiência do corpo da mulher e a mulher tinha a experiência do corpo do homem. Naquele primeiro momento, uma experiência visual, mas era uma experiência do corpo um do outro. E nessa experiência recíproca, porque os dois tinham essa mesma experiência, havia ali uma inocência. Então, São João Paulo II fala da inocência nessa experiência recíproca do corpo. E ele cita, né, o texto que nós lemos aqui, quando a Bíblia diz que eles não sentiam vergonha. Esse não sentiam vergonha, ou seja, os dois, homem e mulher, não sentiam vergonha, é exatamente a prova, a evidência bíblica dessa inocência na experiência recíproca do corpo. Ou seja, os dois, não é o homem não sentia vergonha, ou a mulher não sentia vergonha, não, os dois não sentiam vergonha. Então a Bíblia traz muito claramente que existiu essa inocência recíproca na experiência de corpo, né? E aí nós podemos nos perguntar, o que é a inocência interior? E São João Paulo II também se pergunta isso na sua meditação. O que é essa inocência interior do homem? E aí São João Paulo II ele traz a resposta. A inocência interior presente no homem e na mulher ali era uma inocência, essa inocência interior, na verdade, era uma retidão de intenção. Falei agora há pouco aqui a respeito da vontade, né? E na Bíblia nós vamos ver o apóstolo falando exatamente isso, né? Eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Ou seja, eu tenho uma vontade, mas a minha consciência aponta o bem, a minha consciência aponta para onde eu devo ir, mas eu faço exatamente o contrário, né? E é exatamente essa experiência que nós temos hoje por consequência do pecado. Mas naquele primeiro momento, aquela inocência interior do homem é definida por São João Paulo como retidão de intenção. Então o homem ele era reto na sua intenção. O homem ele queria o bem, ele não queria o mal, ele não sabia o que era o mal. Quando o homem olha para a mulher e quando a mulher olha para o homem naquele momento, na experiência ali do Éden, havia retidão de intenção. Eles não conseguiam ver maldade um no outro, eles não conseguiam desejar o outro, um ao outro com maldade. Havia retidão de intenção. Retidão de intenção. E essa retidão de intenção, essa inocência interior é o que permitia a permuta do dom. O que é permuta, né? Eu sou da área de publicidade, né, de marketing, e tem gente que trabalha por permuta, né, na nossa área. Ou seja, o cara ele não recebe dinheiro por aquilo, mas ele recebe, de repente, por exemplo, ele presta serviço para uma empresa de lanches e ele recebe como pagamento lanche. Ou seja, houve uma permuta, houve uma troca de serviços.
A permuta do dom é exatamente isso, essa troca de dom. É um se colocar diante do outro, o homem se colocar diante da mulher, a mulher se colocar diante do homem e realmente doarem-se, né? Se doarem ali mutuamente, acontecer essa doação interior, né? Essa é a permuta de dom. Então, a inocência interior, a retidão de intenção permitia isso. Permitia que houvesse ali essa permuta de dom, né? Essa permuta de dom. E essa permuta de dom, ou seja, o homem doar-se para a mulher, o homem se doar para a mulher e a mulher se doar para o homem, isso só acontecia, na verdade consistia na recíproca. Então, recíproca aqui você entende o que significa, né? Um ao outro, na recíproca aceitação e acolhimento do outro. Então, a experiência de dom, de doação do homem para a mulher, da mulher para o homem, só ocorre porque entre o homem e a mulher houve ali a experiência de aceitação e de acolhimento do outro. Lembra que nós falamos aqui, em alguma catequese, sobre o homem ser o único ser desejado em si por Deus, desejado por si mesmo por Deus? Ou seja, o homem e a mulher são as únicas criaturas de Deus que foram desejadas por Deus somente por aquilo que nós somos, sabe? Por aquilo que nós somos. E naquela experiência de inocência original, de retidão interior, de retidão de intenção, de permuta de dom, o homem e a mulher aceitavam um ao outro. O homem e a mulher acolhiam de maneira incondicional o outro. E somente essa aceitação e esse acolhimento permitia que houvesse essa permuta de dom e essa inocência interior, essa retidão de intenção que eu falei aqui. São João Paulo II, ele fala em um trecho, e eu quero ler esse trecho para vocês, ele diz o seguinte, que a inocência do coração e, por conseguinte, a inocência da experiência significa a participação moral no eterno e permanente ato da vontade de Deus. Olha que lindo isso. Ele está dizendo que a inocência do coração e, por consequência, aqui, a inocência da experiência, tá? Então, aquela inocência do homem e da mulher ali no começo da criação, essa inocência significa a participação moral no eterno e permanente ato da vontade de Deus. Qual que é o ato da vontade de Deus? O ato da vontade de Deus é querer o homem por si mesmo. Deus quis o homem por si mesmo. É a única criatura que Deus quis por si mesmo. Então, quando o homem e a mulher, na sua experiência de inocência, aceitavam e acolhiam um ao outro de maneira incondicional, eles estavam participando dessa vontade de Deus. Que vontade é essa? A vontade de também acolher, a vontade de também aceitar o homem incondicionalmente. E São João Paulo II faz aqui quase que um parênteses, né, nisso tudo. Ele diz que o contrário desse acolhimento e dessa aceitação que havia entre o homem e a mulher, o contrário desse acolhimento e dessa aceitação era uma privação do dom. O que significa? Então, o contrário desse acolhimento e dessa aceitação, que na verdade é uma participação na vontade de Deus, o contrário de tudo isso era uma privação de dom, ou seja, era não mais um ser dom para o outro. E aí São João Paulo II diz, como que isso pode acontecer? Um pode deixar de ser dom para o outro quando reduz o outro para objeto de si mesmo. Ou seja, quando o homem e a mulher reduz o outro para objeto de si mesmo, ele está privando o dom, ele está indo contrário ao acolhimento e à aceitação. Mas esse é um assunto que São João Paulo II ele trabalha em outras catequeses, tá bom? E aí São João Paulo II também ele continua o seu raciocínio, já encerrando essa catequese. Ele diz que essa permuta do dom entre o homem e a mulher, eu já te expliquei o que é isso, se realiza conservando a característica interior da doação de si e da aceitação do outro e, por consequência, da inocência. Então, essa permuta do homem e da mulher
só acontece quando ele conserva a característica interior da doação de si. Só quando o homem está disposto a doar-se para a mulher e a mulher está disposta a se doar para o homem. Se não houver essa disposição de doação, não acontece essa permuta de dom. E também não acontece, essa permuta de dom está condicionada à aceitação um do outro e, portanto, da inocência, que São João Paulo II tanto falou nessa catequese e nas demais catequeses também. E aí São João Paulo II diz, quase encerrando a catequese, uma coisa que é muito interessante, né, para nós encerrarmos aqui. Se a mulher, no mistério da criação, é aquela que foi dada ao homem, o homem, por sua vez, recebendo-a como dom na plena verdade de sua pessoa e feminilidade, precisamente por isso a enriquece. Ao mesmo tempo, também ele, nessa relação recíproca, fica enriquecido. O homem se enriquece não apenas por meio dela, que lhe dá a sua pessoa e feminilidade, mas também por meio da doação de si mesmo. São João Paulo II está falando o seguinte aqui, neste 6º parágrafo dessa catequese 17, quase encerrando. Ele está dizendo que a mulher foi dada ao homem no mistério da criação. Então, na narrativa da criação é isso que acontece. A mulher é dada ao homem, né? A mulher é entregue ao homem. O homem, por sua vez, recebe a mulher como dom, como doação. Então, ele se doa para ela e recebe a doação da mulher, da vida da mulher para ele. E isso tudo acontece na plena verdade de sua pessoa. Então, o homem reconhece a mulher como pessoa e em seguida como mulher, em seguida na sua feminilidade, mas em primeiro lugar na pessoa dela. E exatamente por acolhê-la como pessoa e como mulher, ele enriquece ela. Então o homem enriquece a mulher por acolhê-la como pessoa e como mulher. E ao mesmo tempo também o homem nessa relação fica enriquecido. E ele fica enriquecido por duas coisas. Por meio dela, ou seja, por recebê-la, né? Por recebê-la como mulher, ele é enriquecido por isso, mas também por se doar para ela. Então existe um enriquecimento para nós, seres humanos, existe um enriquecimento que ocorre tanto no ato de doação, como no ato, tanto no ato de receber a doação do outro, como no ato de doar-se para o outro. Então existe esse enriquecimento e isso é lindo. E aí São João Paulo II fala aqui mais algumas coisinhas, mas basicamente já é a introdução, já é um preâmbulo aí para o próximo assunto, para a próxima catequese. Então a próxima catequese será a 18ª catequese, que falará sobre a inocência original do homem e o estado histórico do homem. Isso aqui é um assunto interessante. Esse estado histórico do homem é algo bem interessante de nós pensarmos, e na próxima catequese, aí na próxima quinta-feira, nós iremos ouvir sobre isso. Tudo bem, gente? Então é isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, você pode aí deixar nos comentários e nós vamos responder prontamente. Tá certo, gente? Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa selar tudo isso que foi partilhado no teu coração. Amém? Deus abençoe e até a próxima.